Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação da Unidade Curricular de Comportamento Animal. Nesse vídeo, vamos abordar uma observação comportamental e a elaboração do etograma correspondente para o guepardo. O guepardo, que também é popularmente conhecido como chita, faz parte da família Felidae e do gênero Axinonyx, e tem como nome científico Axinonyx jubatus. Essa espécie se encontra com status vulnerável na escala de espécies ameaçadas da IUCN. Essa é a representação de sua distribuição geográfica atual, que ocorre nas áreas de savana africana, na Península Arábica e no sudoeste da Ásia. E essa área representa apenas 9% da sua distribuição anterior. O habitat natural do guepardo são as áreas desérticas e também de savana. Esses animais possuem hábito de vida crepuscular, ou seja, ficam mais ativos durante o nascer e o pôr do sol, e eles dependem mais da visão do que do olfato quanto comparado a outros felinos. Agora, vamos apresentar seus principais comportamentos. Em relação a comportamentos sociais, as fêmeas geralmente têm hábitos solitários, a não ser nos momentos em que são acompanhadas por seus filhotes. E os machos vivem em bandos, geralmente entre irmãos e aparentados. As fêmeas apresentam cuidado parental, fornecendo alimentação e proteção a seus filhotes até que esses apresentem certa autonomia. Quando se fala em caça, os guepardos normalmente preferem presas pequenas e vulneráveis e apresentam um estilo furtivo e rápido, já que não é à toa que esse é considerado o animal mais rápido do mundo. Temos uma representação a seguir. Já a importância ecológica desses animais se dá uma vez que, por serem predadores de topo de cadeia alimentar, representam uma espécie-chave, ou seja, uma espécie essencial para a regulação e o equilíbrio da biodiversidade. E eles colaboram também, de maneira indireta, com a manutenção de espécies de mesmo perfil, como leões, hienas e abutres, uma vez que essas muitas vezes roubam as caças de guepardo visando sua própria sobrevivência. Com relação à metodologia, para a realização desta análise, utilizamos a plataforma Explore, que fornece diversas webcams de transmissão ao vivo reproduzidas no YouTube como fonte, e escolhemos uma câmera presente no Centro de Espécies Ameaçadas de Hoedspruit, na África do Sul. Determinamos um período de 24 horas de observação, que ocorreu entre as 9 horas do dia 22/7/2025 até as 9 horas do dia seguinte. Essas observações ocorreram em intervalos de 2 horas, ou seja, às 9, às 11, às 13, às 15 e por aí vai, uma duração de 10 minutos cada, somando um tempo total de observação de 130 minutos, ou 2 horas e 10 minutos. Sendo que o grupo optou por registrar essas observações por meio da gravação da tela do computador ou do celular. Vale lembrar também que Hoedspruit, na África do Sul, está em um fuso horário de 5 horas na frente do fuso horário de Brasília, onde os pesquisadores se encontram, e isso foi aplicado em nossa observação. O grupo utilizou 2 métodos de observação. Uma vez que optamos por uma câmera que monitoreava uma família, então a gente decidiu para a mãe, realizamos um método de observação focal, enquanto para os filhotes, como não tínhamos meios de identificar ou diferenciar eles, utilizamos do método de observação de varredura, considerando todos os filhotes como um único grupo. Para a criação da nossa tabela de comportamentos, nos baseamos nos comportamentos descritos nesta dissertação de 2020, de título Estudo comportamental e efeitos da interação animal-visitante dos felinos do Zoológico de São Paulo, realizando algumas adaptações que achamos necessárias para aplicar os comportamentos ao nosso trabalho. E alguns critérios que nós utilizamos foram a diferenciação dos comportamentos em evento e estado, considerando como evento aqueles que eram contáveis e como estado aqueles que representavam atividades contínuas. E também optamos por registrar somente comportamentos que eram 100% visíveis na câmera, evitando supor ou inferir atividades. Agora vamos observar os resultados. Essa é a tabela de comportamentos construída pelo grupo, que consta com a categoria, o nome, a sigla e a descrição de cada um dos comportamentos que foram observados durante o período de observação. Ela apresenta as seguintes categorias de comportamento: parado ativo, parado inativo,
manutenção, exploratório, vocalização, caça, comportamentos sociais ou afiliativos e também a categoria de interferência na observação, utilizada pelo grupo de observadores como um método de controle. No final, o grupo observou 14 comportamentos diferentes durante esses 130 minutos. E esse é o nosso etograma, separado em duas tabelas, de acordo com as atividades observadas em cada dia e levando em consideração os horários da África do Sul. Podemos observar que no dia 22/7, durante o início da tarde, entre as 14 horas e as 16 horas, foi um dos momentos de maior atividade dos animais, que permaneceram inativos a partir do fim da tarde, às 18 horas, até o nascer do sol, às 6 horas da manhã seguinte, quando retomaram atividades mais energéticas, mesmo que intercaladas com mais momentos de descanso. Optamos por realizar às 13 horas observação para fechar o ciclo de 24 horas. Após a coleta dos resultados, o grupo discutiu os dados apresentados e chegou a algumas conclusões. Quando comparamos o número de comportamentos total, a fêmea apresenta 19 e os filhotes 22, sem considerar aqueles presentes na categoria interferência na observação. Isso permitiu que o grupo concluísse que os filhotes, no geral, são mais ativos em comparação com a mãe. E, além disso, foi observado que os filhotes apresentam quase que, em totalidade, comportamentos realizados em conjunto. Ou seja, por mais que é possível ver momentos em que eles estão separados da mãe, estão sempre juntos. Os comportamentos mais frequentes observados na mãe foram deitar no chão e deitar juntos, enquanto nos filhotes foram brincar e deitar juntos. O grupo percebeu que esses animais passam a maior parte do dia deitados, e acreditamos que isso seja influenciado pelo fato deles estarem em um ambiente controlado, ou seja, em um cenário em que estivessem na natureza, esse comportamento não seria tão frequente. Agora, gostaríamos de apresentar alguns comportamentos realizados por esses animais durante a observação que merecem destaque. Entre eles, temos a vocalização da mãe, que foi observada nos horários mais ativos, que acreditamos ser uma forma de alertar as aves presentes nos arredores do recinto para não invadirem o espaço. Uma escalada realizada por um dos filhotes. E algumas perseguições realizadas por esses guepardos, que investiam em aves invasoras presentes no recinto. Para finalizar, essas foram as referências que utilizamos para a realização do trabalho. Muito obrigada pela atenção.